essa daqui é aquela questão que fala sobre a herança da língua portuguesa em relação às outras línguas antigas, né? Então, assim, relacionando-se às ideias dos textos a respeito da história e memória das línguas, quanto à formação da língua portuguesa, constata-se que, então, vamos lá, extratos. Na passagem de uma língua para outra, algo sempre permanece, mesmo que não haja ninguém para se lembrar desse algo, pois o idioma retém em si mais memórias que os seus falantes e, como uma chapa mineral marcada por camadas de uma história mais antiga do que aquela dos seres viventes, inevitavelmente carrega em si a impressão das eras pelas quais passou. Se as línguas são arquivos da história, elas carecem de livros de registros e catálogos. Aquilo que contém pode apenas ser consultado em parte, fornecendo ao pesquisador menos os elementos de uma bibliografia do que um estudo geológico de uma sedimentação realizada por um período sem começo ou sem fim definido. Então, enfim, a língua ela passa seus genes, né? E ela, através das palavras, ela demonstra algumas características, mas não existe um livro de catálogos nem nada realmente escrito sobre isso. Texto 2. Na reflexão gramatical dos séculos XVI e XVII, é isso? A influência árabe aparece pontualmente e se reveste sobretudo de item bélico fundamental na atribuição de rudeza aos idiomas portugueses e castelhano por seus respectivos detratores. Parecer com árabe, assim, é uma acusação de dessemelhança com o latim. Ok. Então, letra A. A presença... Vamos pontuar alguns pontos, né? Então aqui, ó, ele está falando da questão do árabe, ele está falando aqui de dessemelhança com o latim, porque o árabe, então, não tem nada a ver com o latim. A gente sabe lá que o latim tem a ver com a igreja, mais com a igreja católica, com a Itália e por aí vai, que estava em guerra com os árabes, com os mouros, e eles foram lá e eles invadiram a Espanha e Portugal, então existe uma influência, mas ao mesmo tempo são línguas bem que estão em guerra, né? Estão de povos em conflito. Então vamos lá. A presença de elementos de outras línguas no português foi historicamente avaliada como índice de riqueza. Não. Aqui ele fala que não fala nada disso. O estudioso da língua pode identificar com precisão os elementos deixados por outras línguas na transformação da língua portuguesa. Ele pode perceber, mas o termo precisão aqui não está encaixando, né? Porque a gente viu que não é tão preciso. O português é o resultado da influência de outras línguas no passado e carrega marcas delas em suas múltiplas camadas. Verdade, né? A gente viu que tem o árabe e que tem o latim. O árabe e o latim estão na formação escolar e na memória dos falantes brasileiros. Não está escrito isso e eu não tenho memória de nada disso. A influência de outras línguas no português ocorreu de maneira uniforme ao longo da história. Também não fala sobre isso daqui, e aqui a gente percebe que foi incluído o árabe aqui nesses séculos, então não foi uniforme. Então só pode ser letra C de cachorro.